Olá pessoal, boa tarde a todos, na paz do Senhor, aos nossos irmãos que aqui estão, pessoas amigas que estão juntos pela vida, né? Neste mês de setembro, Setembro Amarelo, em que nós como igreja também estamos envolvidos nesta causa de prevenção ao suicídio, orientando e incentivando as pessoas a pedirem ajuda, né? Isso é um tema muito importante e graças a Deus a nossa igreja está pensando nisso e trazendo também para a comunidade, nossa comunidade evangélica e a nossa comunidade aqui como cidade, né? Eu gostaria de primeiro pedir a todos vocês que pudessem sentar nas cadeiras aqui para nós ficar mais juntinho, se for possível, pessoal. Que vocês se acheguem mais, para nós já vamos dar início então ao nosso painel de conversas hoje, nesta tarde. E já agradecer a todos vocês que aceitaram a convocação de aqui estar, né? De participar dessa linda caminhada que fizemos no nosso templo até este local. Que Deus possa abençoar todos vocês e retribuir de uma forma especial. E nós cremos que colheremos muitos frutos. Quem sabe agora nós olhe e pense, mas será que vai ter algum resultado tudo isso que a gente fez? Vai ter sim. E ontem os jovens, juntamente com o pastor e outros irmãos, estiveram na sinaleira, né, fazendo um trabalho de entrega, de convite para esse dia. E ontem o pastor falou que enquanto eles entregavam o convite, algumas pessoas falavam assim, poxa, hoje faz 6 anos, né, amor? 6 anos que o meu pai se suicidou. Outros falaram, eu perdi um irmão desta forma. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, isso é muito importante. Que Deus abençoe cada um de vocês que saíram da sua casa nesta tarde para estar aqui. Que Deus possa abençoar e retribuir. E antes de chamar os nossos convidados que irão compor ao nosso painel, eu gostaria de agradecer aqui também os nossos patrocinadores, apoiadores que nos ajudaram para que este evento acontecesse. Agradecer a Tipo Tentem, né, que é onde a gente confeccionou essas camisetas lindas, amarelas, que nós estamos vestindo. Então, que Deus possa abençoar e retribuir eles de uma forma maravilhosa. Também nós tivemos o apoio da Hidromac, né, ali da mecânica dos nossos irmãos Paulo e a Sirlene, que Deus abençoe, e também da Ativa Comércio de Máquinas Usadas, que Deus possa abençoar a vida de vocês ainda mais do que Deus já tem abençoado, né? Deus abençoe. Também nós temos o apoio da Umatsan, que está junto, a nossa AD, aqui de Saranduva, a Missão Bom Samaritano, e a todos vocês que de uma forma ou outra colaboraram para que este evento acontecesse, tá bem? Então, eu já quero, né, chamar aqui o nosso pastor presidente, pastor Eliel Marques, que também vai compor o nosso painel de conversas. Também quero chamar o pastor Joel, que também vai fazer parte desse painel. E também quero chamar, com muita alegria, aqui as nossas psicólogas, né, que vão fazer parte deste painel. A Ingrid, pode passar. Deus abençoe, agradecemos por vocês terem aceito este convite de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Também a Jaine, Deus abençoe, somos gratos pela sua vida. E também a Thaís, que também está aqui, louvamos a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar. E esse é o nosso painel de conversa. Neste momento eu quero passar, também temos a nossa pastora, vem cá, pastora, vem aqui com nós. Depois. Temos a nossa pastora que também está juntamente conosco neste evento. E neste momento eu vou passar então para o nosso pastor presidente, pastor Eliel, para conduzir os trabalhos nessa tarde. Muito bem.
na mão do técnico já fica bom. Paz do Senhor a todos, boa tarde a todos. É a nossa tarde especial que hoje está acontecendo e nós queremos então primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus por este momento que está acontecendo, este ato, este movimento que nós temos dito não é um movimento nem religioso nem político, é um movimento pela vida. Normalmente nesse mês de setembro é realizado muitas ações pela sociedade, por grupos da sociedade, e a igreja também faz parte da sociedade, por isso nós estamos aqui também tratando deste tema tão importante. Então eu louvo a Deus, agradeço a presença de todos, agradecemos a presença de todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs que fizeram também a caminhada, né? A gente até achou que ia cansar, mas não cansamos, nós estamos bem, achei que estava pior, mas eu estou bem em forma. Até fiquei faceiro um pouquinho, né? Eu acho que todo mundo ficou. E ninguém cansou. Então, 1.600 metros, né? Não foi bastante, não. Então, nós queremos louvar a Deus por todos. E também agradecer o apoio, né, dos obreiros que estão aqui, a igreja, todos representando departamentos. Isso é muito importante para a igreja. Também agradecer a todos os apoiadores que já foram citados aqui também. E louvar a Deus pela vida das nossas psicólogas também que estão aqui, que já vamos daqui um pouquinho conversar um pouquinho com elas. E vocês também vão ter oportunidades também de conversar. Hoje está bem gostoso, né? Não está calor nem frio, está meio termo, então, né, vai ser bem bom de nós ficarmos aí. E nós queremos então, eu quero só abrir aqui com uma palavra lida, que é o texto-chave dessa caminhada. Depois eu já vou caminhar aqui ao pastor Joel, que é também o coordenador desse trabalho, dessa caminhada pela vida, que organizou com a esposa, com a Marta, esse trabalho tão bonito, tão lindo, para ele também falar um pouquinho disso, e já depois nós iniciarmos aqui com as primeiras saudações, os primeiros cumprimentos das psicólogas, e assim vamos dar continuidade. O tema está em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o tema da caminhada pela vida. Nós damos toda a importância e não tem como começar nada se não for com a palavra de Deus. E esse tema é tão importante. Então eu quero neste momento também orar ao Senhor, fazer uma oração inicial para nós abrirmos, sentados como estamos, vamos orar ao Senhor. E como não podia ser diferente, pedir que Deus venha nos ajudar, venha nos dar força e graça para nós podermos também receber ajuda e ajudar pessoas também que estão passando por esses momentos tão difíceis nesta geração, neste tempo, nesta época que é uma das piores épocas e os piores tempos que a sociedade vive. Nunca se teve tanta necessidade de evidenciar esses temas como agora. Então oramos ao Senhor e depois já passo ao pastor Joel para fazer também a sua apresentação, a sua parte também de falar como esse trabalho está acontecendo, vai acontecer, e já em seguida nós vamos estar junto com ele, fazendo a mediação aqui entre vocês e as psicólogas. Senhor nosso Deus, nós agradecemos este momento, te adoramos, te louvamos, porque estamos reunidos aqui, Senhor, nessa praça, Senhor. Te adoramos, Senhor Deus eterno, por este momento em que estamos aqui para falar desse assunto tão importante, que é a vida. E a vida, ela nos foi concedida por Ti, ó Pai. É um presente da Tua parte para nós. Ela não pertence a nós, mas a nossa vida, a vida que vivemos, ela vem de Ti, Senhor. E nós Te louvamos e pedimos que essa tarde seja uma tarde edificante para todos nós. As famílias que estão aqui representadas pelo pai, pela mãe, ou pelos filhos, todos que estão representando ou ouvindo, até mesmo nas redes sociais, quem está lá na sua casa, quem está no seu lar assistindo pela live também. Nós oramos e pedimos que a Tua bênção acompanhe a todos e que nós possamos ter momentos agradáveis aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor João. Boa tarde a todos. Pastor Eliel, nosso presidente, uma alegria estar aqui com o senhor. Nossas profissionais da área de saúde, a Ingrid, a Jaine e a Thaís. Deus abençoe vocês, obrigado
por estarem juntos conosco, assumindo essa responsabilidade, esse compromisso de proporcionar essa tarde tão especial que já está acontecendo. A todos vocês, muito obrigado. Como o pastor Eliel já agradeceu, não é ideia nossa essa campanha do Setembro Amarelo, não, e nem é brasileira. Mas acontece que é uma necessidade presente em muitas famílias. Só que na realidade não é exposta, porque as pessoas ainda têm tabus quanto a doenças emocionais, mentais, complexos, e então retraem-se a si ou, quando muito, resume-se à sua própria família. Mas eu quero dizer aos irmãos, aos amigos que estão aqui, que ainda somos humanos. Nós não temos o nosso corpo transformado, glorificado, não estamos no céu. Então, se a gente é humano ainda, a gente está aqui na terra, nós ainda estamos sujeitos a todos os tipos de enfermidades, inclusive as enfermidades emocionais. Por isso, a importância de nós estarmos aqui. Obrigado por ter entendido esse propósito. Tenho certeza que será uma tarde muito especial, onde nós vamos compartilhar muitas experiências, conhecimento, a partir das nossas profissionais que vão poder, quem sabe não na sua família, graças a Deus, quem sabe você não tem esse caso, mas você conheça alguém que você vai poder ajudar a partir desta tarde, desse trabalho aqui. Deus abençoe, a gente segue, pastor. Muito bem, pessoal, lembrando também que depois a nossa equipe de apoio vai estar proporcionando vocês também um materialzinho para vocês fazerem perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, já a nossa equipe, a irmã Marta, a Ana, a minha esposa também pode ajudar nesse sentido aí, para que alguém, se quiser fazer alguma pergunta, talvez vocês não queiram se identificar, não há problema também, né? Se não queira se identificar, mas se você queira fazer a pergunta, a sua dúvida pode ser a dúvida de tantos aqui, outros, né? Então você pode fazer também, que nós vamos aproveitar, vamos sugar bastante aqui, num bom sentido, essas psicólogas aqui, tirar delas o que nós puder hoje, para nos ajudar a entender algumas questões. Então, passando a palavra aqui então a Thaís para sua primeira fala sobre cumprimento, né? E depois a Jaine e a Ingrid depois, na sequência. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, sou psicóloga. Como uma forma rápida de apresentação, né? Eu gostaria de dizer a vocês, então, que eu atendo particular aqui na cidade, né? Adultos, né? E idosos. Então, hoje a gente vai estar discorrendo com vocês sobre o tema, né? Mas vou deixar as colegas se apresentarem aqui antes de a gente dar início à fala. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Jaine, também sou psicóloga, atendo aqui em Sananduva e o meu público-alvo, tanto de estudo como também de atuação, são casais, famílias e mulheres. Mulheres em determinadas formas e também em fases da sua vida. E atualmente também atendo mulheres tentantes, gestantes, puérperas, nessa fase também da vida da mulher, que é muito importante esse cuidado com a saúde mental. Uma boa tarde a todos, meu nome é Ingrid, atualmente estou trabalhando num posto de saúde e lá a gente acaba atendendo um público mais diverso, né? Mas também nos meus atendimentos particulares trabalho com adultos, homens e mulheres e também adolescentes. Muito bem, então tá aí a apresentação, são profissionais atuantes na sociedade e aqui na nossa cidade. E para nós é uma honra ter vocês também, né, perto de nós, próximos a nós. Isso para nós é muito importante. Eu tenho certeza que muitos aqui, né, não sabiam e já ficaram sabendo da atuação de vocês específica na área de vocês. Só antes de iniciar também lembrando que eu e o pastor Joel estamos fazendo essa mediação também mais teológica também. Se precisar, na questão teológica, na questão espiritual, a gente também pode também contribuir, e na área técnica daí estão aqui as psicólogas. Muito bem, nós vamos aqui fazer então a iniciação desse painel. Nós temos aqui aproximadamente 1 hora, né, para nós ficarmos aqui, 50 minutos, 1 hora, para nós falarmos. Então eu gostaria que, começando aqui pela Jaine, qual é o motivo dessa campanha que está sendo realizada, Jaine? Então, pessoal, partindo do ponto que, como foi comentado aqui pelo pastor Joel,
O adoecimento mental e psicológico no mundo é algo que vem chamando a atenção de todos. E é uma questão que precisa ser falada, porque é um movimento que iniciou lá nos Estados Unidos, depois do suicídio de um adolescente, aonde começou a se chamar a atenção dessas temáticas referentes à saúde mental. Um fato que já aconteceu há muitos anos, mas esse movimento vem crescendo e vem tomando uma proporção maior a cada setembro que passa. Mas claro, no mês de setembro temos essa campanha, mas questões referentes à saúde mental precisam ser sempre lembradas, sempre vistas, e que bom que nós estamos tendo esse espaço, esse momento para falarmos sobre essas questões. Até enquanto nós estávamos, nós três, sentadas, conversando sobre, nós, em nome das três, gostaríamos de parabenizar a iniciativa da igreja de estarmos falando sobre essas questões, porque existe um tabu muito grande para se falar sobre saúde mental, se falar sobre doenças psíquicas, e hoje nós estamos aqui para conseguir também falar desses tabus e conseguir normalizar falas sobre saúde mental. Sim, é um tema pesado, não é fácil, não é talvez prazeroso estar aqui falando sobre isso, mas a informação ela precisa ser disseminada, porque é a informação que nos liberta. Então, talvez, como já foi dito, quem sabe você não esteja passando por algo assim, mas também aqui nós vamos falar de sinais, que é importante que você saiba, que você tenha conhecimento, para cuidar das pessoas que estão ao teu lado, para ter um olhar mais voltado para essas questões, porque nós convivemos com pessoas, nós somos seres sociáveis. Então, talvez eu não esteja com sintomas, mas talvez a pessoa que vive do meu lado, algum familiar, algum colega de trabalho, e é nesse ponto que essa campanha hoje tem esse objetivo, trazer informações para vocês, para que você consiga se libertar dos preconceitos que você mesmo talvez tenha de buscar uma ajuda psicológica, mas também desenvolver esse olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Nós também vamos falar aqui um pouquinho sobre a fé, mas e o quanto que é necessário, sim, nós termos fé, mas também o quanto que é necessário nós buscarmos essa ajuda, aliarmos uma coisinha na outra para conseguirmos estar buscando essa ajuda, uma qualidade de vida maior, porque hoje nós vemos muitas pessoas em conversas com médicos aqui na cidade, pastor, que muitas vezes a pessoa chega com uma doença psicossomática. O corpo começa a falar, né? A mente já está adoecida, aquela pessoa não busca ajuda e o corpo começa através de uma alergia, de uma ansiedade, de uma palpitação, de tantas outras questões, às vezes até uma gastrite nervosa, começam a desenvolver doenças aonde o corpo não aguenta mais aquela carga emocional e traz sim uma doença para que a pessoa consiga olhar. Então, muitos profissionais também, complementares à área da saúde, nos encaminham muitos pacientes nesse sentido, que a procura foi por uma ajuda, por uma enfermidade física, mas é o emocional que precisa ser tratado. Claro, chega um ponto em que o físico precisa ser tratado também, mas que se o psicológico não tiver um olhar, o resultado não acontece. Então, nós estamos aqui também para que você consiga, enquanto nós vamos falando, fazer uma autoanálise. Porque essa campanha ela só vai ter o seu objetivo cumprido quando você que está aí ouvindo, seja pelas redes sociais, seja aqui presencialmente, consiga analisar a sua vida. O que você vem pensando, o que você vem vivendo, as questões que o teu corpo talvez venham denunciando sobre como é sua, mas também analisando as pessoas ao teu redor para conseguir nós alcançarmos todos esses objetivos propostos com essa fala e com essa campanha nessa tarde. Pastor Joel. Ingrid, nesses esclarecimentos que a colega mencionou, nós observamos a fala de preconceitos e tabus. Nós entendemos que ainda a área de vocês, como psicologia,
a própria psiquiatria, ela ainda existe uma resistência no sentido de procurar essas pessoas, porque se gerou um tabu em que só procura esses profissionais quem está, eles usavam ainda um termo bem grotesco, louco, não é? E a gente percebe que bom que a sociedade está evoluindo, que bom que a sociedade está aprendendo a lidar com estas situações, e talvez por conta desses preconceitos, esses tabus que deixam esses problemas mascarados, né? Essas máscaras cobrem o problema até o ponto de se tornarem talvez em crises profundas. Talvez isso explique a cifra espantosa do Rio Grande do Sul? Sim, pastor, exatamente vários estigmas que tem atrás das doenças pela saúde mental, né, elas acabam às vezes impedindo que as pessoas busquem a ajuda necessária a tempo, né? Às vezes apenas quando elas já estão numa crise mais profunda ou já estão tendo, a gente fala assim, sobre os sintomas físicos, às vezes eles serem mais notáveis do que os da saúde mental, né? Quando são sintomas psicológicos, né? Então a pessoa ela vai buscar essa ajuda apenas quando o corpo realmente já não está dando conta, né? Está numa situação mais grave. E aí, pensando na questão dos dados, né, a gente até fez uma procura dos dados de Sananduva, mas precisaria de um tempo maior para a gente conseguir, né? Mas para ter uma noção, então, o Rio Grande do Sul, já há alguns anos, historicamente, então, ele é o estado do país com o maior índice de suicídio. Então, é uma liderança, digamos assim, que o nosso estado está incumbindo há alguns anos, e isso não é positivo para nós, né? Na verdade, de uma forma negativa, né? Pegando os dados ali do ano passado, foram registradas então mais de 1.500 mortes por suicídio no nosso estado, somente no nosso estado, né? E desses casos registrados também a gente vê uma prevalência no suicídio, né, dos homens, onde 80%, a grande maioria desses suicídios, né, são pelo sexo masculino, né? Então já é um sinal que a gente precisa avaliar, estar atento, né, sobre esses dados, né? E o porquê disso também, entender o contexto, né, que as mulheres, elas tentam mais. Então, o maior número de tentativas de tirar a própria vida é de mulheres. Porém, as mulheres, elas não usam os meios tão letais, às vezes, como o homem, né? O homem acaba utilizando de meios mais agressivos, então, e infelizmente tem uma efetividade maior dessas tentativas quando comparado com as mulheres, né? Ok, Thaís, então, já falaram aqui, elas falaram, então, não é mito, né? Isso aí é real mesmo, depressão existe, é uma doença que precisa ser combatida, nós estamos aqui fazendo isso, combatendo. Thaís, tem alguns fatores de risco que são mais contundentes. Nós temos aqui alguns fatores de risco, como transtornos mentais, comportamentos impulsivos, dependência, álcool e droga, dificuldades financeiras e outros fatores de risco. Comente alguns desses fatores, porque agora talvez a gente comece a identificar, alguém comece a identificar a partir desses fatores de risco, que às vezes a pessoa nem sabe que tem alguém na família ou que está, e esses fatores de risco, eles também denunciam fortemente. Pode comentar alguns fatores de risco dessas questões das doenças psicossomáticas? Exatamente. Esses fatores, sim, são bem importantes a gente ficar alerta, né? Porque, sim, o fato da pessoa ter algum transtorno mental, né, querendo ou não, acaba sendo um indício, né, para uma situação de suicídio. No entanto, por si só, um transtorno comportamental não é fator relevante, né? Isso quer dizer o seguinte, que acaba sendo um mito, porque só a pessoa que tem um transtorno mental não quer dizer que só esse tipo de comportamento seja suficiente, né? Ou seja, qualquer outra pessoa pode sim estar vindo a causar, tirar a própria vida, como a gente disse, né? Então, assim, o transtorno mental ele é um fator de risco, porém, qualquer um de nós está apto, né, a um dia querer, perder esse gosto pela vida, como a gente diz, né, e acabar se suicidando. Então, acaba sendo um fator de risco bem relevante.
Os comportamentos impulsivos, então, que a gente fala, é aquela pessoa que não consegue racionalizar a situação, né? Ela não consegue parar para pensar, como a gente diz, analisar os fatos, analisar a situação, né? Então, ela não consegue realmente parar para analisar a situação. Então, ela vai agir muito impulsivamente. De repente, ela nem pensou no próprio suicídio, ela simplesmente, naquele momento, era aquilo que vem em mente, ela vai lá e simplesmente faz, né? De fato, não era aquilo que ela queria fazer. Então, o comportamento impulsivo, ele acaba sendo um fator de risco nesse sentido. E, claro, a dependência com relação ao álcool, né, e às drogas, porque aí a pessoa acaba saindo da sua consciência, como a gente diz, né? Então, naquele momento que a pessoa está sob efeito de álcool, sob efeito das drogas, acaba sendo um momento bem delicado, assim como, né, o momento posterior a isso, porque aí bate o momento da depressão, onde às vezes as pessoas se cobram por alguma coisa que às vezes fizeram, né, no momento que estavam sob efeito do álcool, da droga. Então também acabam sendo dois momentos bem delicados. As dificuldades financeiras, né, também muito frequentes, muito comuns, porque às vezes as pessoas, a gente não sabe o que o outro está enfrentando, né? Então, de repente, tem muita situação com relação ao dinheiro, daí envolve família, às vezes envolve, né, familiares, amigos próximos. Então, são fatores bem alarmantes, né, que acabam trazendo algo bem complicado aí, sendo fator. Mas quem está desenvolvendo esses fatores de risco, quer dizer que ele já está em depressão? Pode estar, como pode estar desenvolvendo também. Né? Então, assim, o que a gente sempre comenta, assim, para familiares, para amigos próximos, estarem atentos a alguns desses sinais, né? Porque é o que pode, de repente, ser algo que pode ocasionar o futuro suicídio, né? Porque a gente costuma brincar, assim, que depressão não tem cara, né? A pessoa que vai se suicidar também não vai dar um aviso tão, às vezes, tão lógico, né? Às vezes ela não vai falar assim, ó, vou me matar, vou tirar minha vida. Né? Nessas palavras, assim, para que a gente possa entender. Então, ela vai dando esses sinais, isso que a gente chama de fatores de risco, né? Então, ela tá passando, ela estava bem, sua vida estava tranquila, né? Aí, de repente, sei lá, saiu de um relacionamento. É um fator de risco, né? Passou, sei lá, perdeu a empresa, passou por uma dificuldade financeira muito grande, né? Está com várias dívidas. É um fator de risco, né? Perdeu o emprego, né? E esse emprego, a família toda depende. Então, assim, são vários fatores que é bem importante a gente ficar atento, né? Inclusive os fatores comportamentais que entram nisso tudo também, né? A pessoa que é mais alegre, que é mais contente, né? Do nada ela passa a mudar muito esse comportamento, né? Ela passa a ficar mais quieta, mais calada, desenvolver, ela gostava de sair, estar em sociedade, ela passa a ficar mais caseira, né? Não tem muito esse contato social. Então, são alguns fatores que chamam a atenção, né? Por isso que é bom a gente estar atento a quem está mais próximo de nós, a esses sinais aí. Complementando, né, a Thaís, então eles não são determinantes, não é porque a pessoa está passando pelaquela situação, né, que de fato ela vai haver uma tentativa. Exato. Mas o que a gente fala é sobre esse risco, né, então fazer sempre esse balanço, né, e ficar de alerta. A pessoa está passando por uma crise, por um momento difícil, né, a gente já fica com um sinal amarelo, assim, aceso de prestar mais atenção, prestar até mais ajuda, quem sabe, para essa pessoa, né, para que não chegue a ocorrer, né, dela passar por uma tentativa, por exemplo. Porque muitas vezes, o que acontece? Quando o nosso cérebro ele entra em um estado de, muitas vezes você está deprimido, é que a pessoa vai desenvolver a depressão. Então, quando você está com um problema, muitas vezes o que acontece? A pessoa passa a não dormir mais bem à noite, passa a não se alimentar mais bem, e isso são todos fatores determinantes aí sim para o nosso cérebro entrar em um estado aonde ele vai começar assim a se deprimir, e é aonde a depressão inicia. Então, sintomas como o que as meninas trouxeram, isolamento social, a pessoa não conseguir mais dormir ou não ter mais vontade de sair da cama, a pessoa que para de comer ou começa a comer demais, esses são todos critérios diagnósticos que nós chamamos para você enquadrar aquela pessoa numa questão de depressão.
Porque quando nós falamos em suicídio, se entende cientificamente que aquela pessoa ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo, com aquele estado mental onde ela não suporta mais viver naquele barulho que é a mente dela, naquele sofrimento que o cérebro vive, porque ela já não dorme mais, ela já não come mais, ela não vive mais em sociedade, ela não para de pensar sobre aquele problema, e é onde o quadro começa a se agravar. Bem, nós observamos que existem esses fatores de risco e também existem os sinais, as falas. Nós observamos, por exemplo, a Bíblia, nós encontramos o rei Salomão na busca pelo prazer. Em determinado momento da sua vida, ele passou a odiar a vida. O profeta Elias, depois de ter feito algo extraordinário, ele foi numa caverna e já teve pensamentos como: só eu fiquei, e agora? O que fazer? Estou sozinho. Isolamento social. Nós observamos o próprio Jó, ele, de tão angustiado, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então, esses são falas que revelam alguma coisa que está mascarada aí dentro. É isso? Com certeza, se nós formos parar para analisar, existe uma fala do senso comum, que são as pessoas que não têm esse conhecimento, que a pessoa que diz que vai se matar não vai fazer isso. Nós sabemos, através dos números que apontam, que os dados são totalmente o contrário. Você, se está saudável mentalmente, você vai falar em dar cabo da sua própria vida? Claro que não. Então é só uma pessoa que está num estado de adoecimento emocional que ela vai falar: eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de não aparecer mais aqui, não fazer mais esse trabalho, eu tenho vontade de viver de uma maneira totalmente diferente, aqui eu só estou fazendo peso. Todas essas falas são o que nós ouvimos no consultório e acende a luz vermelha para nós. Engana-se quem pensa que na maioria das vezes a pessoa já vai chegar para nós e vai dizer: nessa semana eu pensei 10 vezes em acabar com a minha vida. Quando a pessoa fala isso, ela tem que se ouvir. E o se ouvir é uma dor inexplicável. Você assumir para si mesmo que você está tendo esse tipo de pensamento. Então, a fala vai vir no sentido de: eu não sinto mais prazer em viver. Antes eu acordava cedo, fazia as minhas coisas, agora se eu pudesse eu passaria o dia inteiro na cama. Antes eu gostava de fazer comida, eu gostava de cuidar das minhas coisas, agora está tudo lá abandonado, eu não faço mais. Então são todas falas de uma pessoa que já está entrando em um quadro onde o prazer pela vida não existe mais. E nós estamos aqui para falar dessa valorização da vida, de quantas vezes nós não conseguimos valorizar alguns pontos na nossa vida e nós podemos sim adoecer psicologicamente por essas questões. Talvez você que está aí ouvindo, está ouvindo essas falas de alguém que convive com você, ou você é essa pessoa que perdeu o gosto pela vida. Então, se você já ouviu essas falas, ou às vezes você mesmo fala, é o momento dessa luzinha vermelha também ligar do outro lado. Porque essa ajuda, ela precisa partir tanto das pessoas ao redor, mas também do movimento da pessoa, de conseguir assumir que precisa dessa ajuda. Porque os sinais são claros, como aqui já foi dito, né? Nós só precisamos conseguir olhar para aquela pessoa e não olhar com aquele preconceito. Ah, isso é falta de ter o que fazer. Isso é muito tempo vago. É uma pessoa que não tem compromisso, não tem nada para fazer, então toca esse tipo de pensamento. Então, nós, seres humanos, nós não lidamos bem com questões negativas. O nosso cérebro, ele vai excluir, ele vai tentar criar uma maneira de fugir
de tudo que é negativo. Então, ouvir de uma pessoa que convive comigo, ou assumir que eu mesma posso estar com uma questão assim, é muito dolorido, é muito negativo. O nosso cérebro sempre vai dizer, o meu ente querido está falando isso, mas está só brincando. Porque é muito difícil aceitar que aquela pessoa pode sim estar pensando em fazer algo contra a sua própria vida. Então nós estamos aqui hoje também para desmistificar esses mitos que existem, falando que a pessoa que pensa em cometer suicídio, ela fica quieta, vai lá e faz. Não, pelo contrário, ela dá sinais. É a pessoa que tem, digamos assim, dentro de casa tem algo que ela gosta muito. Uma roupa que ela gosta muito, um relógio que ela gosta muito. Então ela vai chegar para aquele outro ente querido e vai dizer, eu vou deixar para vocês. E ela começa já a distribuir as coisas que ela gosta ainda em vida, para depois, lógico, ela já está pensando em acabar com a própria vida, mas para depois acabar fazendo isso. Então são esses todos sinais que as pessoas simplesmente levam para o lado, não, vai ficar tudo bem, ela só está brigada com o marido, ela só terminou o relacionamento, mas logo vai ficar tudo bem. E pelo contrário, às vezes a pessoa já vem de um quadro onde não está tendo sinais muito aparentes para as pessoas que convivem, mas que ela pode estar desenvolvendo um risco muito alto de cometer o suicídio. Então, antes de nós continuar aqui, porque estamos falando aqui com os sinais, né? Tentando identificar que é de desmistificar, já tem, acho que perguntas, né, também feita, mas assim, um pouquinho mais sobre isso, para nós já entrar quem sabe, algumas perguntas que o povo está fazendo aí também, que pode ser a dúvida, né? O suicídio, ele é a única consequência de uma depressão, é o estágio mais profundo, quer dizer, o último estágio da depressão, é o suicídio somente? Ou tem outras áreas que a pessoa pode se aprofundar negativamente? É que o que acontece, pastor? Existem várias formas de você... Voltando. Existem várias formas de você ir cometendo suicídio ao longo da vida. Quando eu decido fazer uso de cigarro, fazer uso de álcool, fazer uso de drogas, se eu sou uma pessoa diabética e eu não paro de comer doces ou outras questões que podem fazer mal para o meu organismo, se eu sou uma pessoa que tem questões de pressão alta e sou aquela que não paro de comer sal, isso são todas formas de você estar levando o teu corpo à morte. Então, tem pessoas que não conseguem mentalmente chegar ao ponto de pensar uma forma mais rápida de cometer o suicídio, que é o que acontece, né? Com o uso de medicamentos, com arma de fogo. E a gente nem fala, às vezes, dos suicídios que acontecem no trânsito. Esses dados que a Ingrid trouxe são dados de pessoas que cometeram o suicídio das maneiras que a gente conhece mais normalmente e que são computadas. Mas agora, no trânsito, quantos suicídios são cometidos aonde não tem como computar? Você não tem como saber se foi aquilo que fez a pessoa cometer aquele suicídio. E as pessoas que acabam tentando e também não são bem-sucedidas, mas aquilo desenvolve um problema no organismo que aqui de 2, 3, 4, 5 anos vai gerar a morte também. Então, esses dados que a Ingrid trouxe, né, comentou, são aqueles suicídios que naquele momento acontecem e a vida acaba por aí. Mas existem muitas formas, cada pessoa tem uma resistência mental. Tem aquelas que sim, vai ser a medicação, vai ser a arma de fogo, vai ser essa maneira. Mas tem as outras que, por escolha, por estarem doentes, é a questão do álcool, das drogas, do cigarro, do não cuidar na alimentação, não cuidar na saúde. É uma escolha. Você está caminhando. Então, antes do pastor Joel encaminhar alguma pergunta para alguma das psicólogas, Ingrid, o tema deste ano, né, da campanha é: se precisar, peça ajuda. Como pode ser feito esse pedido de ajuda? O nosso indicativo sempre é que a pessoa procure um profissional especializado, né? Porque a gente sabe que às vezes nem sempre, até os profissionais de saúde, às vezes não vão estar preparados para acolher a pessoa, né?
Por mais que a gente já tenha evoluído nessas questões, que a gente já tenha uma conversa melhor nos âmbitos de saúde sobre esse tema, a gente sabe que ainda existe muito esse tabu, esse preconceito, e nem todo mundo vai estar pronto para acolher. Então, a gente indica sempre a procura de um psicólogo, né? Também existe o número do CVV, que é o 188? 188, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, né? Onde eles criaram um canal específico para poder acolher essas pessoas que estão passando por uma crise, por um momento ali onde ela está com essa ideação de querer tirar a vida, né? Então ela tem essa possibilidade de ligar no 188 e aí sim lá vai ter o pessoal capacitado para acolher, para conseguir, enfim, escutar a pessoa naquele momento, ajudar ela a contornar essa crise, digamos assim, né? Então a gente referencia esse canal porque não é um canal do nosso país que eles criaram especificamente para ajudar esse público, né? E também a gente orienta, né, a busca de um psicólogo que vai ser o profissional mais capacitado para conseguir. Ou alguém mesmo de confiança que a pessoa tenha na família, que possa levar ela, né, às vezes, a um profissional. E o que é legal do Serviço de Valorização da Vida, do 188, né? Porque ele é um canal 24 horas. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de situação não tem hora para acontecer, né? Então, às vezes, é meia-noite, é 1h e me surgiu esse sentimento, né? O que eu vou fazer? Né? Então, às vezes, não tem ninguém próximo para conversar, né? Não posso ligar, sei lá, para alguém. Ou eu não tenho ninguém para ligar, não tenho com quem contar. Então, esse canal, ele funciona 24 horas. Então, é importante pensar nesse sentido, porque é um suporte bacana num momento que é difícil, às vezes, encontrar, né, alguém. Nesse âmbito de ajuda, nós recebemos já algumas perguntas. Vamos iniciar, então, pelo ponto de partida. Essas doenças, elas são tratadas de forma medicamentosa somente? Ou existe como tratar mesmo sem prescrição? Posso? O que é importante frisar? O medicamento, na maioria dos casos, ele é indispensável, tá? Mas somente com o medicamento a gente sabe, né? Inclusive existem pesquisas onde comprovam que somente o medicamento ele não é eficaz para o tratamento dos sintomas, né? Por conta de que muitos desses sentimentos, essas emoções que trazem com relação à depressão, elas são com relação a comportamentos, né? Então, seriam alguns ajustes, algumas situações da rotina da pessoa, do paciente, enfim, que precisam ser modificadas, né? Então, a terapia, indiferente da abordagem que o profissional irá utilizar, ela se torna indispensável no tratamento, né? Com relação à eficácia e com relação ao menor tempo também, né? Maravilha. Como ajudar alguém que aparentemente não quer ajuda? Essa me pegou também, né? Eu acho que é o mais complicado. Então, pessoal, a gente sempre trabalha, né? A gente tem o termo da psicoeducação, que a gente chama, né, dentro da psicologia, que não é nada mais do que, de certa forma, ir educando a pessoa, ir orientando ela, passando o conhecimento necessário que ela pode sim buscar ajuda, né? Às vezes a gente falar, às vezes até a gente ser exemplo, né? Eu passei por tal dificuldade na minha vida e eu procurei ajuda, né? Eu sempre reforço para as pessoas, dizem, você é psicóloga, você não tem ansiedade, não passa por esses problemas, né? Eu já falo o contrário, exatamente, a gente também passa por esses problemas, o que a gente tem que fazer? Nós sempre temos que estar com a nossa terapia em dia, né? A gente sempre também busca esse cuidado com a saúde mental, né? Então também isso é uma forma de certa forma, influenciando a pessoa com esse cuidado, né? Então, ela não quer ajuda, mas eu acho que a nossa insistência para que ela busque essa ajuda já é a forma de ir que ela vai quebrando um pouco essa barreira, né? E aí vem um fator cultural também, né? Que é muito aqui do Sul, que o pessoal, como a gente diz, aguenta, né? Que era o que as gurias falavam também, né? Aguenta, assim, até o último instante, que é o que causa, traz aí um risco bem sério para o suicídio, porque se vai até o último extremo, né? Talvez, então... Thaís, para complementar, talvez aqui entra a fuga da realidade, né? Porque no seu íntimo, quem sabe, ela queira ajuda. Exato. Mas acaba fugindo da realidade, né? Bem, pois não, Jane.
Bom, algo que eu acho bem interessante a gente trazer, e eu e a Thaís já trabalhamos na assistência social aqui da cidade, a Ingrid também trabalha no serviço público, e o que eu percebo nesses casos extremos da pessoa não aceitar ajuda? Existem formas de levar ajuda mesmo a pessoa não querendo. Todo mundo aqui faz parte de uma região onde existe uma unidade básica de saúde, onde tem um psicólogo atuante, tem um enfermeiro, tem um médico, tem um agente de saúde, tem assistência social também, que traz todo esse trabalho. Então, só a gente não consegue nada. Muitas vezes tá lá o meu ente querido precisando. Eu vou lá todo dia e falo, mas fulano, você tem que aceitar, mas fulano, vamos que eu te levo. Muitas vezes é aquela resistência do, se eu aceitar ajuda, eu vou ser fraco. E é muito pelo contrário. A pessoa que aceita ajuda, ela é muito forte, porque ela está conseguindo assumir que sim, nós como seres humanos precisamos de ajuda. Então, você muitas vezes está com toda essa resistência, não é um sinal de força. Então, muitas vezes você vai lá, fala uma, fala duas, fala três, talvez o caminho é chamar a rede de apoio, que é a saúde pública, que é a assistência social, que são profissionais que já lidaram várias vezes com essa situação e que vão conseguir chegar nessa pessoa com uma fala, com alguns exemplos, mas também tomando medidas muitas vezes até maiores, né? Você entra com uma questão judicial, se a pessoa não está em condição de gerir sua própria vida, a família é responsável, então você entra com uma questão judicial para que aquela pessoa tenha uma internação, tenha uma ajuda mais eficaz. Exatamente essa questão de pontuar, né, sobre, às vezes, principalmente na questão do álcool e da droga, às vezes a pessoa ela não vai ter sozinha o discernimento para ela, que ela precisa dessa ajuda, dessa internação, de um tratamento mais rigoroso, digamos assim, né, então aí já parte para outra instância, né, onde os profissionais de saúde, a família junto vai decidir por essa internação compulsória, judicial, né, porque a pessoa sozinha ela já não tem mais essa capacidade de discernir o cuidado sobre a vida dela. Certo. Nós estamos caminhando, então, a hora passa rápido e a conversa é muito boa, nós estamos caminhando para um ponto, a importância da fé. E aqui chegou, então, a pergunta, pastor Eliel. Já que foi falado em preconceito com si mesmo, tomar remédio para a ansiedade, depressão, perante Deus, é errado? E para as pessoas que olham isso como uma loucura, se foi o médico que receitou, como a Bíblia pode ajudar a aceitar e a ver isso como não sendo loucura? O que a Bíblia diz sobre a depressão e sobre as consequências espirituais do suicídio? A questão dessas questões da fé, relacionada à fé, a depressão, até porque não foi falado mais muito, a ansiedade aqui ficou mais para depois, né? Foi mais a depressão, porque a ansiedade também é uma doença psicossomática que, inclusive, se vocês tiverem alguns dados aí, mas segundo me consta, a doença do século XX, né, foi a depressão, né? E a do 21 é a ansiedade. Então, alguns psiquiatras, né, assinalam que no século XXI nós chegaremos até 80% da população mundial que terão sido alcançados pela ansiedade, enquanto lá no século XX a depressão alcançou em torno de 20% a 30% aí naquele tempo. Então a ansiedade é um fator, é muito mais grave, né? E antes de eu só fazer pontuar algumas questões na questão da fé, junto com o pastor Joel aqui, né, que ele não vai escapar também, passou para mim a pergunta, mas nós vamos eu vou fazer um ping-pong aqui também com ele, mas aí eu vou passar aqui a vocês três, pode cada uma dar uma palavra. Então a ansiedade, antes de nós falar isso, a ansiedade também é um problema muito grave, e qual é a diferença das duas que a gente pode identificar e como a gente pode tratar isso aí também? É que o que acontece? A ansiedade, ela se torna uma doença, um transtorno mental, quando ela passa de um certo limite. Porque a ansiedade, quando ela está controlada, ela é um mecanismo de defesa. Não existe uma pessoa no mundo viva que não tenha ansiedade. A ansiedade e o medo é necessário nós termos.
Já a depressão não. A depressão é um transtorno mental que se desenvolve perante uma situação em que a pessoa começa a se deprimir. Já a ansiedade, por ser um mecanismo de defesa, quando ela está controlada, é aquele ímpeto de você levantar de manhã, fazer as suas coisas, correr atrás do que você anseia, do que você quer. É esse medo, quando ele está controlado, que vai impedir você de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Então, a ansiedade é algo que nós precisamos ter, e o medo também, para nós sobrevivermos. Aqui tem algumas crianças pequenas, e a gente pode pegar esse exemplo. Até os 3, 4 anos, a criança ela não tem muita noção do perigo. É nessa fase que ela vai começar a desenvolver o medo, e aí sim que ela vai começar a desenvolver esse senso que ela tem que cuidar com o fogo, com a água, para não cair, quando vai atravessar a rua e tudo mais. Antes que isso, esses mecanismos de defesa ainda não foram desenvolvidos, e então ela não tem essa noção. Mas a ansiedade, hoje sim, por atender as meninas também, né? Essa questão da ansiedade, do sempre estar lá no futuro, né? Porque a depressão é coisas lá do passado que a pessoa fica remoendo, na maioria das vezes. E a ansiedade é aquela ânsia de estar sempre no amanhã. Preocupado com o amanhã, preocupado com o ano que vem, preocupado com todas essas questões que com certeza o pastor vai falar, né? Os pastores vão falar dessa preocupação com o amanhã e o que a Bíblia orienta quanto a isso, mas para trazer essa diferença das duas questões. E elas acabam estando ligadas, né? A ansiedade, ela acaba muitas vezes estando ligada à depressão, porque o que acontece? Como a Jaine explicou, ela controlada, ela é natural de todo mundo, né? Mas aí ela começa a aumentar os níveis de ansiedade e se transformar num transtorno, né? Um transtorno ansioso, né? Onde a pessoa muitas vezes acaba deixando de fazer as coisas por conta do desconforto da ansiedade, né? A ansiedade, ela é desconfortável, e aí a pessoa para de ir nos lugares que ela antes frequentava, um transtorno ansioso social, que a gente diz, né? Ela para, às vezes, de evoluir no trabalho dela, porque a ansiedade acaba impedindo, né? E isso vai também trazendo um sentimento de tristeza que pode desenvolver a frustração, né, e potencializar uma depressão, digamos assim. Então, querendo ou não, a ansiedade, quando não controlada, ela pode sim estar muito ligada à depressão. Thaís. Isso aí. O que eu ia complementar é bem o que a Ingrid trouxe agora, né? A gente observa muito, assim, os pacientes não conseguindo desempenhar as atividades do dia a dia, né, por conta da ansiedade. E aí, então, isso tudo gera muito sentimento de frustração, né? De não conseguir desempenhar... de não conseguir, então, fazer esses trabalhos do dia a dia. Contudo, então, é como se fosse um ciclo, né? Começa a bater os sintomas depressivos e aí, automaticamente, a pessoa, então, se deprime, né? Passa a... Som. Ei. Técnico, nos ajuda, por favor. Foi arrebatado? Tem. Acho que agora... Não foi arrebatado ainda. Graças a Deus. Nos ajuda aí, tá? Tá. As baterias que estão... Então, acaba sendo justamente esse ciclo que a gente vê bem comum entre ansiedade e depressão, né? Elas estão muito, querendo ou não, atreladas, né? Mas basicamente isso. Por isso que é muito importante poder controlar esses sintomas ansiosos, né? Nunca deixar elevar esses níveis de ansiedade para que a gente consiga, então, evitar esses comportamentos depressivos. Era isso que eu gostaria de complementar. Bom, então, gente, nós estamos chegando aqui também ao nosso, já quase o final, né? Nós temos até a liberação até as 4, para nós ficarmos aqui. Então, antes de nós dar um toquezinho nessa... Pedir para o pastor repetir a pergunta ali, a pergunta que foi feita, e aí nós vamos dar uma sinalização sobre isso, e depois nós vamos fazer aqui também, daí já indo para a finalização também, já na parte das psicólogas, se ela tem algumas recomendações para deixarem, e também se alguém de vocês quiserem fazer uma pergunta, já que vocês ouviram as 3, conheceram um pouquinho, direcionada a uma delas, especificamente se alguém de vocês quiserem fazer uma pergunta, só sinalizar que a equipe vai deixar o microfone aberto para vocês e se querem direcionar alguma específica das psicólogas aqui.
Já que foi falado em preconceito com si mesmo, tomar remédio para ansiedade e depressão perante Deus é errado, e para as pessoas que acham isso como loucura, a Bíblia pode ajudar a ver isso como que não é loucura? Bom, primeiramente, irmãos, a questão de medicação, né, ser medicado, né, existe a ciência para isso, né, existem os médicos que também receberam a sabedoria de Deus para poder estudar também o corpo humano. O corpo humano, ele necessita também de tratamento, porque ele é terreno, né? A alma se trata com as coisas da alma, da Bíblia, da palavra, mas o corpo também, como ele é matéria, precisa também de tratamento com iniciativas medicamentosas. Então, não é pecado. Lógico que não há uma prescrição de erro na Bíblia Sagrada para ser tratados com medicamento, até porque o próprio Deus, através dos profetas, indicaram algumas receitas. Na Bíblia nós temos alguns profetas que indicaram receitas para alguns reis que estavam doentes, e o próprio Deus disse para o profeta, vai lá e diz para ele usar tal e tal e tal medicamento. Então há algumas pessoas na Bíblia que existem até indicação do próprio Deus, através dos profetas, mandando, por exemplo, o rei Ezequias, né, que também estava para morrer, estava doente, recebeu até o profeta foi lá e fez uma receita para ele, né, para ele se tratar com uma pasta, né, uma certa pasta que era para também curar suas feridas. Então, os remédios, né, sendo tratados, sendo indicados por profissionais, o problema é tomar remédio, né, sem orientação. Aí eu até digo que também é pecado. Porque daí entra aquela questão que a Jaine falou, que a pessoa está também se cometendo um pecado contra o seu corpo. E a Bíblia diz que quem destruir o seu corpo, Deus também o destruirá, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos nos autodestruir. Se eu tomo um medicamento sem prescrição, sem orientação, eu estou fazendo o quê? Estou trazendo danos, né, para o corpo também. Então, isso também estou causando a morte do corpo. Então, eu estou pecando. Aí pode ser pecado. Mas tomar segundo prescrição médica, uma orientação médica, não há uma prescrição para isso ser pecado na Bíblia. Em relação à depressão, porque também, só para tirar o mito aqui, depois vai ter ali um negócio dos mitos bem legal ali que eu achei, né? Mas assim, a questão da fé e mito, tem gente que diz que depressão é diabólico, é demônio. Já ouviram isso? Alguém já viu isso? Depressão é coisa de demônio? Não é. Não existe na Bíblia Sagrada nenhum texto na Bíblia que nos diga, ou que nos deixe entender isso, que depressão é coisa do diabo, que é coisa demoníaca. Não. Tem que ser tratado. Precisa ser tratado, sim, com a fé, tá ali, com a fé. Mas também precisa também de apoio de pessoas técnicas na área. Maravilha. Enquanto o senhor encontra aí para a gente responder a próxima pergunta, os Salmos 31 e 15... nós vamos fazer a leitura sobre o que a Bíblia diz sobre a depressão e quais são as consequências espirituais do suicídio. A Bíblia, ela é bem clara em afirmar durante todos os seus livros, que Deus é o doador da vida. O salmista fala algo muito interessante aqui no Salmo 31 e 15. E 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Está nas mãos de Deus a nossa vida. O momento que Deus desejar tirar, Ele é quem pode tirar. Jó também fala isso lá em Jó 1:21. Ele disse que é Deus quem dá, é Deus quem tira. Nós não temos o direito de tirar a vida de alguém, ou também a própria vida. Nós não temos esse direito. É isso, pastor? Isso aí. É um pecado, sim, então, tirar a sua própria vida, porque não é nos dado esse direito, está vedado na Bíblia Sagrada, e até porque a Bíblia diz que tanto o suicida, o parricida, a marricida, né, ele também não herdará o reino dos céus. Ou seja, quem comete tais coisas, comete com o seu próprio corpo, então está cometendo, então é um pecado, sim. Agora, a questão de tratar, né, é tratável, não é demônio, deve ser cuidado, deve ser tratado, deve ser buscado orientação. E na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, lá nos Evangelhos, falou sobre a ansiedade, né? Falou para nós ter cuidado
com a vida espiritual e também com o nosso corpo. Dar importância para o corpo, mas também dar importância para as questões da alma, quando ele diz que o nosso corpo não é menos ou não é mais importante que o sustento. E as vestes não é mais importante do que o corpo, né? A vida não é mais importante que o sustento e as vestes não é mais importante que o corpo. Jesus está dizendo, dar devido valor para o corpo, mas também dar o devido valor para as questões da alma, da fé, é importante. Então, acho que nós temos que juntar as duas coisas, tanto as questões da fé, quanto as questões que é possível ser tratado, para nós juntar a busca de ajuda de profissionais com a fé, nós reunir tudo isso e buscar força em Deus para nós superar. Acho que para responder essa última pergunta, eu lembrei de Jesus falando, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados e oprimidos. E ele disse, e eu vos aliviarei. Como se blindar espiritualmente para não sermos afetados pelas doenças? Tanto para não ser, como para se livrar delas. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida, junto, claro, com o cuidado profissional. Alguém tem alguma pergunta diretamente, o povo aí, alguém tem alguma pergunta direcionada a alguma das psicólogas que quer fazer essa pergunta? Se tiver, por favor, se manifeste, que o microfone vai ser aberto. Tem alguém que quer fazer? Só ouvir? Estão tudo com vergonha. Só ouvir, né? só ouvir. Só ouvir. Mas está bem. Então, passar aqui então a Ingrid, pela ordem aqui, depois Jaine e Thaís, para deixar suas considerações finais também, alguma recomendação, algumas orientações finais. A gente pede que o pessoal fique para nós poder fazer o fechamento e a oração final. Então, assim, até ouvindo as considerações do pastor, né, eu penso como a pessoa, às vezes, que está passando por esse problema, ela também vai ter um sentimento muito grande de culpa, né, e também isso impede ela de buscar ajuda, porque ela se sente culpada pelos aqueles pensamentos ruins que ela tem na cabeça, que ela não gostaria de compartilhar com ninguém, né. Então, quando a gente consegue falar mais sobre isso, né, a gente mencionou no começo, não é um tema bonito, não nos alegra chegar aqui e conversar sobre, mas a gente sabe a necessidade, né? E quanto mais a gente informa as pessoas, maior a gente sabe que vai ser a capacidade dela buscar ajuda, porque ela vai estar mais capacitada, né? Vai estar melhor orientada sobre isso, né? Então, é por isso que esses momentos são importantes, né? Por isso que a gente parabeniza a igreja, né? Eu sempre menciono também que eu não me imaginava lá na minha faculdade, a gente é orientada a nunca misturar, né, a profissão com religião. Então eu jamais imaginava que na igreja, que a igreja seria a que mais me abriria portas para poder estar falando, para poder chegar a esse número de pessoas, e hoje é isso que eu vejo, né. Então a gente sabe que é projeto de Deus, né, e fica muito feliz que esses espaços cada vez mais estejam acontecendo, né. E é isso, que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente cuida do nosso corpo físico. Muitas vezes a gente tem uma gripe, a gente busca ajuda, a gente busca de, é um chá, é um comportamento diferente que você vai fazer, um casaco a mais que você vai vestir. A saúde mental não é nada mais do que isso, né? Conseguir se preservar, ter uma vida mais saudável, né? E a gente poder mudar esses números, né? Que a gente possa reduzir esses números e que a gente não esteja tão fazendo parte desses índices negativos aí de ansiedade, de depressão e tudo mais, né? E eu acho que como forma, para depois deixar a Jaine finalizar, complementando o que a Ingrid trouxe aqui para nós, algo que é muito importante e que talvez hoje falte muito nos nossos dias devido à nossa correria, né? Porque todos nós vivemos numa correria diária, né? Falta muito essa possibilidade de escuta, né? De alguém vir nos contar alguma coisa e às vezes a gente tá atarefado demais para poder ouvir esse outro, esse próximo. Então, assim, sempre que possível, que a gente possa sentar, acolher, ouvir, né? Às vezes nem todo mundo e nem todo dia a gente tem a capacidade de não julgar, né? Mas muitas vezes as pessoas que estão passando por alguma dificuldade é o que elas mais precisam nesse momento, né? Dessa escuta sem julgamento. Então isso é muito importante, isso é indispensável, né? E aí, a partir desse momento, a gente passa a perceber se de fato o que a pessoa está nos trazendo é um fator alarmante, que precisa então de uma ajuda de um profissional, de alguém dessa área de saúde mental.
Então, eu acho que é uma dica que eu acho bem importante a gente deixar aqui para vocês, que a gente possa sentar e ouvir as pessoas, independente da condição, independente da situação, que nos dias atuais a gente, infelizmente, tem feito muito pouco. Bom, então, pessoal, eu gostaria de dizer algo complementando a fala anterior do pastor que eu acho bem importante. Quando você está em um acompanhamento com medicação, também o correto não é deixar da noite para o dia quando acha que está bem, né? Tanto a questão de buscar ajuda e orientação para tomar essa medicação através de uma orientação médica, mas também não parar de tomar sem essa orientação. E como a Ingrid falou, a gente busca tanto estar com o nosso corpo saudável, faz uma dieta, vai na academia, mas e a saúde mental? A gente também tem que pensar em prevenção. Não buscar só depois que adoeceu, e sim a prevenção. A vida de ninguém aqui é fácil, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma vivência difícil, e por que não ir trabalhar aquela questão antes que ela se torne, entre aspas, uma pedra no sapato? Então, são esses pontos. E nós gostaríamos de deixar para vocês, para encerrar essas nossas falas, e eu gostaria que você, se tem alguma coisa na mão, deixasse no chão. Agora parou a cuia de chimarrão, vamos lá para a prática, porque nós falamos bastante, mas também nós queremos deixar algumas técnicas para vocês, para num momento de ansiedade, num momento em que aquele sentimento, aquele pensamento em relação à tua própria vida que não seja bom vier, você tenha também artifícios para conseguir trabalhar. Então, primeiro, eu vou estar ensinando para vocês uma técnica de respiração. Então, você vai pôr a tua mão em cima da tua barriga, aqui no diafragma, e você vai primeiro respirar sentindo ele, que ele vai inflar e murchar. Então, concentra a tua respiração na barriga. E agora, quando a gente respirar de novo, a gente vai puxar o ar contando até 6, vai segurar contando até 4 e vai largar contando até 6. Então, quando eu for contando, primeiro você puxa o ar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma técnica de respiração que quando você estiver lá ansioso, preocupado, você só vai se preocupar em contar e vai esquecer. Quando você tá lá e vira para um lado de noite e não dorme, vira para o outro e não dorme, tenta virar de barriga para cima e fazer essa técnica de respiração 4, 5, 10, 15 vezes até você conseguir se acalmar, o teu coração parar de bater tão forte como estava batendo. É uma técnica para controlar os pensamentos, os sentimentos. E também outra técnica que nós indicamos muito para os nossos pacientes é o relaxamento. Então eu vou pedir para você esticar os teus pés na frente, sinta bem os teus dedos dentro do calçado. E agora você vai contrair os dedos, segurar um pouquinho e soltar. Contrai, segura e solta. Agora faz isso na tua panturrilha. Segura atrás e solta. E vai fazendo isso nos músculos do teu corpo, na perna. E agora vamos para os nossos dedos da mão. Vamos lá. Alongamento. Segura e solta. E você vai se concentrar em fazer isso nos teus braços. Vamos se esticar, pessoal, aí. E também, muitas vezes, a gente se esquece de se movimentar. Tá num momento ali preocupado, tá num momento tenso, você começa a se oprimir. E os teus nervos, os teus músculos começam a enrijecer de uma maneira que você começa a sentir dor. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me cuidar muito, porque senão no final do dia eu tô com uma dor assim nas costas de tanto que eu fico tensa. Então várias vezes no dia é respirar fundo, pensar nos meus músculos, conseguir diminuir também o tanto que às vezes a gente se preocupa com algumas questões. Mas para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que é cientificamente comprovado que a fé
Você acreditar em algo tem o poder de ajudar na melhora de qualquer doença ou transtorno. Então, se você está aqui hoje, é porque você acredita em algo. E que bom, continue acreditando e se firmando nisso. Aqui nós temos os pastores, as pastoras, pessoas que são capacitadas em te ajudar na tua vida espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos fortalecer esses três para andarem juntos. Porque se qualquer um deles falhar, o trem descarrilha. Então, pessoal, é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradecer a oportunidade e dizer que o que os irmãos, enfim, acharem que é importante, até para tirar alguma dúvida, enfim, lá nas redes sociais tem o meu contato, fico à disposição, que às vezes dá uma vergonhinha, a gente entende, mas também a gente está à disposição para lá no individual cuidar de vocês e tirar alguma dúvida. Lembrando também que não encerra aqui o evento, tá? Vai encerrar na sede, às 19 horas, o nosso convidado está lá se preparando, o pastor Enéas se preparando para de noite, aí sim trazer então esse tema à luz da Bíblia, com mais profundidade. Então ninguém pode ficar em casa hoje à noite, nós temos que ir lá para a sede, para nós encerrarmos lá. Nós vamos fazer um mito e verdade aqui, tem essa dinâmicazinha ali, eu achei legal. Vamos fazer aqui eu achei muito legal, vocês têm aí, né? Mito e verdade, vocês respondem. Outra técnica, Jaiane, eu ouvi falar uma vez, não sei se é verdade, agora, né, se é mito, verdade, mas tomar água tomar água, um copo de água com uns golinhos, pouquinho. Eu ouvi, tomar água muito ligeiro, mas diz que vai lá e toma um pouquinho, golinho por golinho. Resolve? Ajuda? É que o que acontece? Tudo que a gente para e começa a acreditar deixa de ser um mito para tornar verdade para nós. Aquela questão, estou com soluço e vou tomar devagarinho a água que vai passar. Pegue as mãos para cima. Então são todas questões que a partir do momento que se tornam verdades para si, as pessoas começam a disseminar. Né? Vamos lá no mito e verdade. Olha só, gente, presta atenção então. Mito e verdade. Vou fazer uma pergunta, o pastor João tem ali também? Você tem ali? Então vamos uma para cada psicóloga e vamos fazendo a volta aqui, tá? Então eu começo aqui, a Ingrid, né? Mito e verdades. Somente pessoas com transtornos mentais são suicidas? E aí a gente vê que é um mito, né? Já havíamos comentado um pouco, mas então não somente uma pessoa com transtorno mental ela pode cometer suicídio. Qualquer pessoa passando por uma crise, por um momento de dificuldade, pode sim ter essa atitude, né, de tirar a própria vida, né? Então é um mito. Irmã Jaine, os suicídios são premeditados? Na maioria das vezes a pessoa ela acaba assim falando sobre as suas demandas, os seus problemas. Então, como a Thaís disse, nós precisamos estar atentos ao que as pessoas estão falando. Thaís, falar sobre suicídio pode encorajar pessoas a fazê-lo? Mito ou verdade? Aí é um mito, né? É bem o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Justamente a gente está trazendo informações justamente para as pessoas se atentarem a alguns sinais, né? E muito pelo contrário, né? Não quer dizer que a gente está falando sobre o tema é que a gente vai incentivar ou, enfim, né? Fazer com que a pessoa que tem algum pensamento nesse sentido vai ter ideia de pô-lo em prática, né? Irmã Ingrid, a história familiar é um fator de risco para o suicídio? Que é uma verdade, né? A gente vê que tanto no transtorno mental, se ele tem um potencial genético, digamos assim, a pessoa que também, ele tem um histórico na família dela de ter tirado a vida pelo suicídio, né? Como suicídio, ela acaba tendo um risco maior de também cometer o fato. Jaine, o período de maior perigo de suicídio é após a melhora dos sinais ou sobrevida da tentativa do suicídio? Mito ou verdade? Bom, nessa questão, quando esses esses sintomas, precisa sim haver um alerta muito grande, tanto das pessoas como da comunidade no geral, para que se tenha assim uma ajuda, um sinal de alerta logo após essa tentativa. Muito bem. E a última aqui, pastor Joel. Pode fazer a última? O período de maior perigo de suicídio é após a melhora dos sinais ou sobrevivida da tentativa de suicídio? Essa foi agora. É a última ali, pode ser a última, pastor. Uma abordagem sem julgamentos pode melhorar o estado de uma pessoa com pensamento suicida? Sem dúvida, né? Aquilo que a gente enfatizou e gostaria muito de trazer, né?
sempre poder conversar, disponibilizar desse tempo, né? E nunca, sob hipótese alguma, né? Julgar, né? Ou fazer algum comentário mais ofensivo, algo nesse sentido, né? Mas essa escuta sem julgamento é a melhor alternativa. Gente, estamos finalizando. Lembrar que as nossas queridas psicólogas aqui, elas voluntariamente vieram, nós agradecemos. Elas frequentam ali também a igreja, para encontrá-las também não é difícil. Então, se alguém precisar de ajuda, podem procurar elas vão encaminhar também, vão fazer a parte delas, vai ser bênção. Então, a gente tem profissionais que podem nos ajudar também. Eu gostaria de dar uma salva de palmas para as nossas psicólogas, por favor.